É a tua provisão, é a tua bênção sobre a nossa vida. Porque nós sabemos, Pai, que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Mas é o Senhor quem nos abençoa, é o Senhor que faz tudo por nós, que tem feito pela tua casa também, Pai. E nós consagramos ao Senhor e pedimos que o Senhor venha abençoar todos os teus filhos aqui nessa noite, Pai. Independente se pôde ofertar, dizimar, que o Senhor venha abrir as janelas dos céus, derramando as suas bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amados. Se puderem me dar um copo d'água, eu agradecerei muito. Oh, glória. Obrigada. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou pedir para vocês abrirem a palavra. Esse texto é bem conhecido, né? Mas nós precisamos nos encher sempre da palavra de Deus, né? Precisamos nos esvaziar de tantas coisas que não tem nada a ver com Deus, né? E Ele que tem que tomar o primeiro lugar. Quando Ele toma o primeiro lugar é porque a gente busca a palavra dele, né? A gente busca conhecer a palavra dele. Está escrito lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10. Obrigada, pastor. Amém, igreja? Se quiser parar o ventilador, por favor. Obrigada. Efésios 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, essa passagem aqui, o apóstolo Paulo, ele está falando com a igreja de Éfeso, amém? E aqui está no final da carta que ele enviou para essa igreja. Tanto que ele diz assim: quanto mais, irmãos, ou seja, resumindo, né? Depois de tudo que eu falei para vocês, né? Depois de tudo que eu expliquei, aí ele começa a falar. Quanto ao demais, irmãos meus, fortalecei-nos no Senhor e na força do seu poder. Então, ele está falando para mim e para você, Deus, né, usando o seu Filho, que nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Porque nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha, né? Tem o reino de Deus e tem o reino das trevas. E se eu tenho, você tem consciência ou não, independente disso, a guerra ela acontece todos os dias na nossa vida. Todos os dias há uma luta, há uma guerra, né? Há algo, né, que nós temos que entender, que a palavra de Deus nos explica.
E a palavra vai dizendo para mim e para você que essa luta que nós temos que enfrentar, ela não é contra o homem, contra a mulher, né? Quando ele fala contra a carne, o sangue, mas ela é contra os principados, contra as potestades. Ela é uma luta, ela é uma guerra espiritual, né? E Deus está nos ensinando que nós precisamos nos revestir para que nós possamos entrar nessa luta e ter êxito, ter vitória, né? Eu não posso, se eu sei que eu já vou perder, eu não tenho nem que entrar na luta. Mas o Senhor, irmãos, Ele é tão maravilhoso que Ele deixa essa palavra para mim e para você, para nós entendermos que além dele nos elevar a filhos, além de nós sermos filhos do Senhor, Ele nos chama como soldados, né? E Ele quer te revestir, Ele quer me revestir, porque nós somos soldados do Senhor, né? Nós somos soldados do exército do Senhor. O Senhor, Ele sempre vai à nossa frente. E quando se fala dessa armadura, irmãos, é porque eu preciso me revestir. Então, a gente está vendo que Paulo, ele tá falando para os irmãos, olha, revestidos do Senhor e da força do seu poder. Então, existe uma armadura que Deus ele oferece para mim e para você, né? Mas a busca é individual, né? Eu tomar posse dessa armadura, eu querer essa armadura é uma coisa, eu saber que existe uma armadura é outra, né? Então, nós sabemos, aqui está falando que há uma armadura para nós nos revestirmos espiritualmente. E quando eu começar a me revestir dessa armadura, eu vou ser capacitado, eu vou ter condições de entrar na guerra e vencer a guerra. Não vai deixar de ter luta, né? Não vai deixar de ter batalha, não vai deixar de ter guerra. Mas o Senhor me capacita com as armas espirituais que eu me aproprio. Não é Ele que vai me vestir. A palavra de Deus não está dizendo que é Ele que vai pôr essa armadura em mim, mas sou eu que vou me revestir da armadura de Deus e do seu poder. Amém, irmãos? Então essa armadura, né? Para onde que eu vou me revestir com a armadura? Eu vou para a presença de Deus, né? Porque Deus, Ele é a minha rocha. Deus, Ele é a base da minha vida espiritual, né? Eu gosto muito de falar que a nossa vida espiritual ela é a base de tudo, porque quando a nossa vida espiritual está fortalecida no Senhor, né? Ela vai influenciar todas as outras áreas da nossa vida. Ela alcança todas as áreas da nossa vida. É uma bênção quando eu busco a Deus e eu me fortaleço nele, que é a minha rocha, né? Ele é o nosso alicerce. Então nós temos que ir no Senhor, sabendo que Ele é a nossa fonte, né? E quando nós nos revestimos dele, nós estamos seguros, nós podemos descansar, né? Porque é uma rocha firme. Não tem aquela passagem que fala daquela casa que ela foi construída na rocha? Aí vem um monte de coisa, né? Veio vento, veio tempestade, veio um monte de coisa. É assim na nossa vida. Mas aquela casa, ela continuou firme apesar dos pesares. Por quê? Porque ela estava firmada na rocha, né? Essa rocha, essa pedra angular, essa pedra de esquina, essa rocha é o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Essa rocha que é mais alta do que eu, que é mais alta do que você, é o Senhor na nossa vida. Então tem pessoas que vão se revestir tem várias bases aí na vida dela, né? Não que esteja errado, né? Às vezes a pessoa ela tem uma base, ela vai se revestir na base financeira, né? Para ela poder solucionar os problemas dela, sabendo que tudo vem do Pai das Luzes, amém, irmão? Tudo vem do Senhor, toda a bênção vem do Senhor, amém? Do nosso Deus, do nosso Pai, que a palavra fala que dele não há sombra e nem variação, Ele é sempre o mesmo, Ele é eterno. A pessoa, ela se apoia, né? Em várias coisas. Às vezes é no dinheiro, às vezes é na família. Eu falei que não seja bom, não é isso. O Senhor nos abençoa financeiramente para nós podermos resolver algumas coisas, amém? O Senhor nos dá uma família maravilhosa, mas essas bases, irmãos, elas não podem estar acima do Senhor, a base que é Deus. Essa é a verdadeira base da nossa vida, né? Porque maldito o homem que confia no homem, nele mesmo ou no outro. Você confia no homem, você põe a tua mão na vida do homem ou da mulher, né? Ou no dinheiro, seja o que for, amanhã ou depois não está mais lá. Aí, cadê, né? Eu confiava tanto, né? Eu achava que, né, ia correr tudo certo, tudo bem. E aí você colocou a tua vida ali, nas mãos daquela pessoa, daquela situação, e você se vê o quê? Sozinho, sozinha, você fica sem chão, né? Por isso tem pessoas que não têm Deus e fazem besteira. Quando acontece alguma coisa desse tipo na vida,
elas vão pelo atalho, e aí acabam se matando, acabam morrendo, porque não colocaram a sua vida na rocha, a sua vida nas mãos do Senhor, onde há força, onde há poder, independente da luta, independente da tristeza, independente do que for, Ele nos conserva de pé, Ele nos conserva na tua presença, né? Então quem tem Deus, irmãos, tem tudo. Quem tem confiança no Senhor tem tudo. Então nós sabemos aqui que o Senhor, Ele tem uma armadura para nos revestir, né? Às vezes a gente quer a bênção, a vitória da guerra, a vitória da luta, mas a gente não quer colocar a armadura, a gente não quer se preparar. A gente sabe que tem que se preparar, e para se preparar tem um preço, né? Às vezes um sacrifício, às vezes renúncias, seja o que for, para você colocar essa armadura, mas é necessária. Para que eu tenha uma vida de vitória, para que você tenha uma vida de vitória, é necessária essa armadura e do poder dele. Então, quando nós falamos da armadura de Deus e do poder dele, nós falamos do poder dele por quê? Porque em mim, na minha vida e na sua, não existe uma virtude que seja igual ou maior do que a virtude de Deus. Não existe. Então eu tenho que me revestir dessa armadura e do poder que vem dele. Amém? O poder que vem dele, irmãos. A gente não fala que operando Deus ninguém pode impedir, não é verdade? Nós não falamos, a Bíblia não fala que nas mãos dele há força e há poder? Então o nosso poder vem do Senhor. E Paulo, ele falava, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Aonde que você vai se revestir dessa armadura e do poder de Deus? Na palavra. A palavra de Deus é poder para a tua vida e para a minha vida. É a palavra de Deus que me fortalece, né? É a palavra do Senhor que me faz firme, que me faz vencer. E o Senhor, ele vai falando dessa armadura que Ele está dando para você, que está à tua disposição, está à minha disposição. Ele vai falando de várias partes da armadura de Deus. Vocês já conhecem essa palavra. Por quê? Porque nós temos que estar totalmente protegidos. Não pode ter nenhuma parte vulnerável na nossa vida. Não pode ter. Sabe por quê? Porque o inimigo se aproveita. Ele quer vir para quê? Para roubar, matar e destruir. Não é verdade? Ele quer fazer isso. Então nós temos que ter cuidado, zelo, vigiar, orar, porque o inimigo é astuto e ele é organizado. Ele é organizado, o inimigo, né? Ele lá com os seus exércitos, ele é organizado com os seus demônios lá. Então nós temos sim que nos revestir. Eu preciso da armadura de Deus e eu quero a armadura de Deus. Eu decido buscar dia após dia a armadura de Deus. Por mais que eu seja falha, por mais que eu faça coisas que de repente desagradam a Deus, a gente erra, mas o Senhor conhece o nosso coração, porque nós queremos agradar o coração do Pai. Nós queremos acertar o alvo, irmãos. Nós queremos sim aquilo que o Senhor tem para nós. Quem quer a armadura de Deus na sua vida? Amém, irmão. Nós temos que querer, nós temos que desejar, nós temos que ir atrás, correr. Porque acho que foi o pastor, não sei qual dos pastores que falou que o reino dos céus, essa é da palavra, né? Ele é tomado à força, não é verdade? Ele é tomado à força. Nós temos que nos esforçar, irmãos. Nós temos que... a palavra fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes a gente não quer orar, a gente está cansado, né? A gente não quer louvar a carne, estou falando. Eu não estou muito disposta, não estou muito disposto. Mas, irmãos, nós temos que deixar o Espírito Santo falar mais alto na nossa vida, amém? E nós temos que nos revestir com a palavra dele, a palavra do Senhor, né? E por que eu falei que nós temos que ajustar essa armadura? Eu não sei, vocês já ouviram falar no calcanhar de Aquiles, aquela lenda, calcanhar de Aquiles? Ele colocou a armadura, não é assim? É uma historinha, né? Uma lenda. Ele colocou a armadura, mas um pedacinho do calcanhar dele ficou para fora, ficou exposto, né? E foi bem nesse lugar que não tinha proteção, que não tinha armadura, que não tinha nada, que veio uma flecha com veneno e ele morreu, né? E assim o inimigo é. Ele procura uma brechinha na nossa vida, porque ele quer nos destruir. Ele não vai vir contra a minha vida, contra a sua vida, naquilo que você é forte, de repente, né? Naquilo que você é bom. Mas, de repente, numa situação, numa área, numa questão de fragilidade, de vulnerabilidade, ele vai querer entrar nessa brechinha, assim como ele entrou nessa lenda, né? Para quê? Para
acabar com a pessoa. Então a armadura, ela não pode só ter o capacete ou o sapato. Aí você fica sem o peitoral, você fica sem a couraça da justiça, não, ela tem que estar toda da cabeça dos pés. Você tem que estar toda revestida da armadura de Deus, para que não tenha nada, nenhuma brechinha, nada, para que o inimigo fique envergonhado, para que se ele for se levantar, ele vai se levantar da vida da minha vida para cair, irmãos, em nome de Jesus. Porque nós temos um Deus, irmãos, um Deus todo-poderoso. E Jesus Cristo, eu até escrevi aqui esse versículo, Jesus Cristo, ele já ganhou essa guerra, sim ou não? Amém. Está escrito assim, eu vou ler. Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aleluia, glória a Deus. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo, né? Então, irmãos, o diabo não tem mais armadura, não. Ele foi totalmente derrotado pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele foi exposto, ele foi envergonhado, porque o nosso Senhor, irmãos, ele venceu essa guerra. Amém? Mas nós estamos aqui nessa terra, né? E como foi falado desde o início, há o reino de Deus e há o reino das trevas, há uma luta, até o último dia que nós estivermos aqui. Amém? E Deus, ele vai falando para nós estarmos nos revestindo do seu poder. Deixa eu ler aqui. Glória a Deus. Portanto, versículo 13: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, irmãos, o dia mau, ele acontece, né? E se eu estiver de qualquer maneira no dia mau, eu não posso ter vitória, eu não posso ter êxito, mas eu tenho que estar no prumo da vontade da palavra do Senhor. Eu tenho que estar revestido. E ele vai falando aqui, olha, ele fala assim, versículo 14: estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A primeira coisa que o Senhor fala, né, a primeira coisa que tem aqui nessa palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E nós temos que estar revestidos com a verdade. A palavra não fala assim, ó, sim, sim, não, não, o que passa disso é do maligno. Eu tenho que ter firmeza naquilo que eu falo, eu tenho que ter firmeza naquilo que eu faço. Eu tenho a verdade. Se eu não sou uma pessoa fingida, se eu não sou uma pessoa falsa, se eu não sou uma pessoa que aparenta uma coisa e a outra, então eu já posso me alegrar porque eu estou vestindo a couraça da justiça, começando a vestir a couraça da justiça. E a verdade, irmãos, tem que fazer parte da nossa vida. Não é verdade? Porque quando você tem a verdade na tua vida, no teu coração, por mais falho que nós sejamos, nós temos paz. Irmãos, e fala a verdade, né? Como é bom ter paz. Você tem a paz de Deus que excede todo entendimento? Irmãos, é tão gostoso você dormir em paz, você acordar em paz. Sabe, você não tem nada assim que te acuse, né? Porque Deus, ele nos conhece. Nós abrimos o nosso coração para Deus, nós falamos a verdade com Deus. E o Senhor continua guardando a nossa paz. Amém? Então essa verdade, irmãos, ela tem que estar na vida dos filhos de Deus. Irmãos, tem cada uma, né? Que quando eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei que uma vez tinha uma pessoa que ajudava a limpar a igreja aqui, e o marido dela era obreiro. E aí um dia eu cheguei aqui, o marido dela estava com outro irmão, né, que era de uma outra igreja, e aí eu cumprimentei e tal, o amigo dele. Aí ele veio no outro culto, eu achei interessante, eu falei assim, qual é a igreja que você é? Aí ele falou, tal. Eu falei assim, você é obreiro? Ele falou assim, sou diácono. Ah, você foi consagrado lá? Ele falou, não, eu fui consagrado aqui. Eu falei, aqui? Aqui nessa igreja? Eu falei, não, você não foi consagrado aqui na missão. Eu fui consagrado aqui. Aquele dia que a senhora foi ali lá no mercado, o presbítero que estava comigo, que era o marido, ele me consagrou. Pode um negócio desse? Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, né? Eu fico pensando, como é que pode, né? O presbítero, uma pessoa que conhece a palavra, faz uma coisa dessa escondida. Eu não sei se ele foi consagrado, eu acho que até foi, eu acho que até
Deus até recebeu, sei lá. Mas eu falei, mas isso não pode acontecer. Aí chamei a esposa, chamei ele, junto com o rapaz. Eu falei, o que é isso, irmão? Como é que eu vou ali se consagra? Não é que isso? Né? A pessoa, para ser consagrada numa igreja, os pastores têm que acompanhar, ver a vida dela, né? Pedir para o Espírito Santo mostrar os dons que Deus tem derramado na vida daquela pessoa, porque é uma coisa muito séria, né? Aí você vai e consagra a pessoa, e ainda nas costas do pastor, não dá, né, irmãos? Aqui, às vezes, acontecem umas coisas esquisitas, mas amém. O Senhor me mostrou, porque o rapaz acabou falando. Eu acho que ele foi consagrado a diácono, não sei que ele foi consagrado. Ah, Jesus amado, mas é o seguinte, irmãos, nós temos que andar com a verdade, né? E fazer um negócio desse escondido, você não está com a verdade na tua vida, né? Você está fazendo uma coisa escondida. Porque ele não me falou que ele tinha feito isso, o presbítero, mas o menino, o moço, me falou, né? Então nós temos que tomar cuidado, porque Deus, ele não está preocupado com o título, ele está preocupado com o teu coração, com o meu coração. Ele está preocupado com a nossa salvação, e o nosso coração ele tem que ser trabalhado e guardado, porque o Senhor fala, olha, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, né? Então a vida de Deus tem que tomar conta do nosso coração, e uma coisa que faz parte, que Ele nos dá quando nós colocamos a couraça, é a verdade da sua palavra. Às vezes você fala uma situação, já ouvi falar assim, tem a verdade de fulano, a verdade do outro, mas tem a verdade de Deus. Sabe o que você faz? Olha e vê o que Deus fala, para ver se um dos dois está certo ou não, mas a verdade está em Deus, né? Então nós temos que guardar a nossa vida com essa verdade. A primeira coisa que está aqui é a verdade, cingindo os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Essa couraça, que é aquela parte da armadura daquela época de Paulo, que tinha que estar bem ajustada, porque, se eu não me engano, eu estava lendo sobre isso, a espada era colocada ali, às vezes flecha, dependendo da arma que a pessoa usava, era ali. E aquilo ali guardava o coração, né? Guardava essa parte vital, os órgãos e tal. Então, o Senhor, irmãos, Ele quer que os seus filhos sejam revestidos do seu poder, né? E quando a gente fala dessa parte da couraça, quando a gente vai falar, é espiritual. Não tem nada aqui que você possa pegar. É uma maneira de dizer que quando nós colocamos em prática isso, nós estamos guardados, nós estamos revestidos por um poder, que é o mesmo poder que estava em Jesus Cristo. É o mesmo poder que fez Jesus ressuscitar. O Espírito Santo em nós trabalhando, nos guardando através dessa armadura. Porque você sabe que você depende dele. Você sabe que se não for ele, você não avança, né? Muito pelo contrário, nós retrocedemos. Mas se você crê nele, se você entrega a tua vida nele, é como Jesus falou, olha, se você crer, você vai ver a minha glória. Se você crê em mim, como está escrito nas Escrituras, do seu interior fluirão lá rios de águas vivas. Então tudo muda, a nossa história muda quando nós estamos revestidos por Deus. Amém? Amém. Então está escrito assim, calçados os pés da preparação do Evangelho da Paz. Vocês estão aí, irmãos? Não está dormindo não, né? Calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. O Senhor nos salvou para quê? Para nós pregarmos a palavra de Deus. Ele te salvou, Ele me salvou para a gente ficar murmurando? Não, né? Para a gente ficar reclamando, dando problema para as pessoas? Não, irmãos. Ele nos salvou, Ele nos deu essa paz que excede todo entendimento, né? E nós temos que passar essa riqueza, esse tesouro que nós temos dentro de nós, para as pessoas que não conhecem. Então, por onde nós passarmos, né, tem que ter paz, tem que ter graça de Deus, né? Tem que ter virtude do Senhor, através do Evangelho dele, que é poder. Tem que ter cura onde você for, né? Tem que ter libertação onde você for. Você está carregando a glória de Deus, esse poder, que é o Evangelho dele que você está levando. Você está levando o poder dele na tua vida, irmãos. Você está levando o poder na tua vida para salvar as pessoas. Como assim? Você que vai salvar? Não, mas quando você começar a falar da palavra, quando você começar a falar de Jesus, do Evangelho, a pessoa aceitar, a pessoa, irmãos, ela vai nascer de novo, vai ter salvação de alma, né? E é isso que nós temos que fazer, levar esse Evangelho da paz. E essa paz tem que começar dentro de nós, amém? Amém. E às vezes, outra coisa que eu me lembrei, a pessoa entra aqui na igreja e começa a falar um monte
né? Às vezes a pessoa está chateada, fala um monte de abobrinha, um monte de coisa que não tem nada a ver, culpa a Deus, culpa a Jesus. O que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que amar pessoas, nós temos que ter longanimidade, sabe? E ver que essa pessoa precisa de amor, essa pessoa, ela precisa ser compreendida, porque no fundo, quando a pessoa fala esse tipo de coisa, ela está machucada. É que nós não temos como mudar o coração dela, mas às vezes está despedaçado, irmãos. E às vezes a pessoa passa uma coisa para a gente de revolta, de rebeldia, que não deixa de ser, mas na realidade precisa de uma libertação. Então, se nós tivermos o amor de Cristo, irmãos, né, nós vamos ver a glória dele na vida das pessoas. Porque eu creio que nada é em vão, sabe? Até para a pessoa entrar aqui e de repente falar qualquer coisa abobrinha, seja o que for, Deus permitiu ela entrar. Nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito, né? Então, não é para ofender, não, irmãos, é para acolher, né? É para ajudar, é para que a gente seja suporte na vida do outro, como Deus fala na sua palavra. Tomando sobretudo o escudo da fé, aquele escudo para nos proteger, né? Porque vem os dardos inflamados do maligno, e Jesus se protegeu com o escudo da fé. O que ele fez, né? Quando Satanás veio, aliás, ele atacou com a palavra. Jesus atacou com a palavra, que é a espada do Espírito. Mas o escudo, ele protege o nosso corpo, né? Ele protege aquele escudo grande, ele protege a nossa vida. Porque a nossa fé, irmãos, é muito valiosa. A nossa fé, irmãos, ela simplesmente sabe que vai acontecer. E quando a gente tem essa fé firme na nossa vida, pode vir o que for, você vai continuar olhando com os olhos da fé, ou seja, você vai continuar esperando o Senhor, você vai continuar esperando a tua promessa, a tua vitória, você vai continuar orando, você vai continuar louvando, adorando, congregando, fazendo propósito, porque a fé, irmãos, ela acaba com os dardos do inimigo. Ele quer minar a tua fé, para que você não venha na igreja, para que você não ore, para que você não louve, para que você não se revista do poder de Deus, né? Mas quando você lembrar que Jesus já despojou o inimigo, ele está simplesmente derrotado por Jesus Cristo, você vai se lembrar que vale a pena seguir a palavra de Deus, vale a pena seguir os mandamentos do Senhor. Amém? Amém. E com isso nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então o capacete da salvação é renovar a nossa mente, né? Tirar o velho homem, os velhos pensamentos, de quando a gente não tinha Deus, a gente não tinha Jesus, a gente não tinha aceito Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Era um tipo de pensamento. Mas o capacete da salvação é renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Nós precisamos renovar. Então, se por acaso você falava algo antigamente, aí você vai falar outra coisa, você vai falar uma coisa para a tua mente ser renovada, você vai proferir palavras de bênçãos para a tua vida, você vai profetizar a palavra, né? Porque isso é o capacete da salvação. Quando eu guardo a minha mente na palavra do Senhor, você pode ter certeza que o meu coração vai estar guardado. Porque se eu guardo a minha mente na palavra do Senhor, o que vai vir para o meu coração é a palavra, é o poder, é aquilo que vai preservar a minha salvação. Então é muito sério, né, eu buscar esse poder na palavra, na Bíblia, nos ensinamentos que Ele deixou para mim e para você. Ele deixou ensinamentos, né? Ele deixou promessas para mim e para você. Quando eu busco essa palavra, quando eu medito, quando eu renuncio, eu faço ela fazer valer na minha vida, nas áreas que forem precisas. É poder, é zelo pela nossa salvação, né? Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente abrir a Bíblia, ler. Por quê? Aqui fala uma coisa muito interessante. Capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo na nossa vida, na minha vida, na tua vida, ele vai trabalhar com o quê? Qual é o instrumento dele? É a espada, que é a palavra. Então a gente fala assim, eu creio em Deus, eu nasci de novo, eu aceitei Jesus, eu amo Jesus, tenho o Espírito Santo. Mas o que você faz com a espada que o Espírito Santo trabalha na minha e na tua vida? Porque essa espada que é a palavra de Deus que nos liberta. Essa espada que o Espírito Santo vai nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Essa espada que o Espírito corta, né? As juntas, a medula. Ele sabe a diferença daquilo que é do Espírito, daquilo que é da carne. É com essa palavra, com essa espada, esse instrumento que o Espírito Santo trabalha. É o bisturi, né?
espiritualmente falando, é aquilo que faz a gente entender o que vem de Deus e o que não vem. Então é muito importante a gente falar, Espírito Santo, trabalha na minha vida, e conhecer a palavra, e Ele vai trabalhar, e você vai ver que coisas grandes vão acontecer na tua vida. Por quê? Porque você está se enchendo de Deus, está se enchendo da palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então é isso. A palavra do Senhor, irmãos, ela continua sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? A palavra do Senhor, irmãos, é essa armadura que está disponível para mim e para você. Agora eu vou perguntar uma coisa para terminar. Você não precisa responder para mim. Você tem lido a palavra de Deus? Você tem meditado na palavra de Deus? Tem decorado? Né? Porque o Espírito Santo, conforme a gente lê, conforme a gente guarda, é Ele que vivifica a palavra de Deus na nossa vida. Não adianta ter a palavra de Deus aberta no Salmo 91, porque ela não vai mudar nada dentro da nossa casa. Ter a palavra ali no Salmo 91, não é verdade? Tudo bem, fica até bonito, mas não pense que Deus vai mudar alguma coisa na tua vida. Não vai. A única maneira que vai mudar é você declarando a palavra, porque há poder na palavra de Deus. É você ouvindo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É você profetizando sobre as áreas da sua vida, né? Porque você vai profetizando, a princípio não acontece nada, mas o Espírito Santo está trabalhando, e daqui a pouco você vai ver o milagre acontecer. Porque Jesus falou, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Amém, amados? Então, você vai sair daqui crendo que você não está como Alice no País das Maravilhas, está tudo lindo e maravilhoso. Não está, tem uma guerra, é pesada, mas a responsabilidade é minha e sua. Amém? Amém. Vou pedir para você ficar de pé, pedir para o pastor estar louvando. Nós estamos terminando o culto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal se afasta de mim, Cristo Senhor. Quem quiser oração, irmãos, pode vir aqui, tá? Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Meu fiel e
mal afasta de mim, que o Senhor, pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal se afasta de mim, que o Senhor. Aviva-nos.
para nos dar o fim que desejamos, Pai. Nós queremos, Pai, pedir que o Senhor venha sobre cada vida, cada situação, cada impossível para o homem, mas sabemos que para o Senhor não há impossíveis, Pai. O Senhor continua sendo Deus sobre todas as coisas, Pai. E nós cremos no Teu agir, nós cremos na Tua intervenção, por isso nós estamos aqui, Pai, de uma forma humilde, colocando esses pedidos diante dessa mesa, Pai, que simboliza a necessidade, simboliza o milagre que a Tua igreja precisa, Senhor. E tudo isso, Pai, é para o louvor da Tua glória, Senhor. Nós queremos testemunhar, nós queremos falar do Teu agir, nós queremos falar do Teu sobrenatural, Pai, porque Tu, Senhor, continua sendo Deus sobre a nossa vida, Pai. Dá vitória, Senhor, na área da saúde, Pai. Dá vitória, Senhor, na área das finanças, Pai. Dá vitória nas causas da justiça, Senhor. Entra com libertação, Pai. Abre os olhos espirituais, tira a cegueira espiritual. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Seja a bênção familiar, seja relacionamento, seja o que for, Pai. Que seja o Senhor abençoando, abrindo as portas, Pai, fazendo tudo novo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos terminando, amém, irmãos? Vamos terminando, agradecendo a Deus. Vamos orar aqui. Aleluia. Até quarta, né? Quarta-feira tem culto, sábado. Viu, dona Maria? Olha, vamos lá. Vamos lá. Pastor, ele diz que esse dia tem oração das 11 à meia-noite. Quer falar, pastor? Não, pode falar agora. Então, o pastor Valdemir, ele tem se reunido aqui na igreja terças e quintas, Das 11 à meia-noite. das 11 à meia-noite, né? O círculo aqui de oração, ele tem intercedido. E se você quiser participar, se você quiser fazer parte desse mover de Deus, porque é um mover de Deus, né? Venha. Você é bem-vindo, amém? Toda terça e quinta, das 11 à meia-noite, o pastor Valdemir, a missionária também, né? Quando der, a missionária vem em nome de Jesus. Oh, glória. As portas estão abertas, amém? Levanta tuas mãos. Levanta tuas mãos para os céus, que é de lá que vem a nossa bênção vem do Senhor. Senhor, obrigada por esse culto, por cada irmão aqui, Deus. Obrigada pela nossa comunhão, Deus. Obrigada pela tua presença, Pai. Nós te pedimos agora, Pai, que o grande amor de Deus, que as doces consolações do teu Espírito Santo e que a graça do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um aqui presente. Você que é mais do que vencedor em Cristo Jesus,